A paz do Senhor a todos. Um bom domingo, um abençoado domingo a todos os ouvintes, a todos que estão nessa manhã com saúde, cheio da graça do Senhor Jesus, porque assim Deus permitiu que estivéssemos aqui para adorar e bendizer o seu santo nome. Convido a todos para adorar ao Senhor comigo, porque verdadeiramente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, e eu sou grata a Deus por Ele me conceder mais um dia. Por Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Como é bom saber que tem um Deus que é fiel ao seu povo, que possamos ser gratos todos os dias, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluias. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que possamos ser gratos ao Senhor. Deus, Ele é o Deus de vitória. Deus é o Deus que nos livra dos inimigos. O que você tem enfrentado, irmão? Minha irmã, ouvinte? O que você tem enfrentado? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe o tamanho da sua dor, o que você tem passado, os levantes do inimigo contra a sua vida. Mas saiba que o Senhor, Ele está vendo. O Senhor, Ele garante a vitória para os seus. Hoje, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais também sobre a nossa EBD, mais uma aula que se inicia para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje pelo canal, pelo Facebook da igreja, né? Da AD Cidade Cumbica. Eu convido a todos para estar curtindo, né, gente? Para estar acompanhando as nossas aulas. Porque eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para a vida de cada um. Essa aula, ela é destinada aos juniores, né? Da nossa escola bíblica dominical. Porém, que Deus possa tocar no seu coração também através dessa lição. Essa lição é a lição de número 13 e ela tem por título A Recompensa da Fidelidade. O Senhor, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na sua e na minha vida. Eu creio nisso. Deus, Ele honra e recompensa a fidelidade dos seus servos.
quando nós nos empenhamos em fazer o bem ao nosso próximo, o bem à obra do Senhor Jesus. No momento certo Deus honra, no momento certo Deus nos dá a recompensa, não porque mereçamos, porque constantemente somos falhos, mas pela misericórdia dele, ele é fiel a nós. Ele é fiel ao que ele cumpre em nossas vidas. Por mais que às vezes demore um pouco, porque tem todo um processo que a gente não entende. Por isso que nós devemos sempre estar em oração, pedir direcionamento do Senhor, para o Senhor nos ajudar. Porque como homens nós não entendemos. Às vezes a nossa vitória está ali na frente, a gente não enxerga, porque tantos os levantes do inimigo contra a nossa vida que a gente acha às vezes que o Senhor não está vendo. Mas Deus, ele contempla, irmão, todo o seu esforço, toda a sua dedicação na sua obra. E que possamos permanecer assim firmes. Na aula passada, nós aprendemos sobre a rainha Esther, sobre a coragem dela, em ter enfrentado uma situação e ter salvado o seu povo através da sua fidelidade ao Senhor também, através do seu empenho. E como é bom nós sabemos para quem nós podemos recorrer, não é? E Esther foi assim. Esther, ela teve aquele período que ela pediu a oração do seu povo para interceder por ela, para que ela viesse a falar com o rei e que o rei voltasse atrás naquele decreto que Amã tinha solicitado ao rei, né, que fizesse para que os judeus o adorassem. Né? E Amã, ele se negou, né, a se prostrar perante o ministro do rei. Ele se negou. Isso teve uma consequência, né, que foi esse decreto. Mas quando o homem diz uma coisa, quando, como vamos dizer assim, não está nas mãos do homem resolver, mas sim na mão de Deus. Então, por mais que Amã arquitetasse o plano que fosse contra a vida dos judeus, a promessa do Senhor Jesus, a promessa do nosso Deus, iria se cumprir na vida do povo. E foi assim que aconteceu. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de quem? De Mardoqueu. Não sei se vocês se lembram, mas vamos recapitular, não tem problema. Mardoqueu, ele foi primo de Esther, foi ele quem criou Esther. E Mardoqueu, ele era um homem muito temente ao Senhor. Por isso ele não se prostrou naquele momento. Mardoqueu, ele sempre estava, eu creio que ele sempre estava em constante contato com o Senhor, em oração, louvando, bendizendo o seu santo nome. E por isso, quanto mais nós nos chegamos ao Senhor, mais o Senhor também dá discernimento para entendermos as situações. E o rei Xerxes, ele tinha um livro, que nesse livro ele anotava tudo o que acontecia no reino, tintim por tintim. Era como se fosse um livro de acontecimentos do reino. E teve um dia que ele estava sem sono, após esses acontecimentos, né? Teve um dia que ele estava sem sono, ele acordou dos seus aposentos, chamou os seus servos e pediu para que trouxesse esse livro. E folheando o livro, ele encontrou um registro ao qual falava sobre um feito de Mardoqueu. E qual foi esse feito? Mardoqueu, naquela época, ele tinha descoberto um plano de 2 eunucos. Esses 2 eunucos, eles planejavam matar o rei. E Mardoqueu, ele descobriu esse plano. E a primeira atitude que Mardoqueu, ele teve nesse momento foi de alertar ao rei. Então, por intermédio da rainha Esther, ele contou, né, que ele tinha descobrido esse plano. E no mesmo instante, a Esther foi avisar o rei, né? Porém, esse acontecimento, esse fato ficou esquecido. Por isso que ao ler esse registro, o rei, ele se questionou: poxa, eu passei despercebido por esse momento. E olha a importância desse momento. Foi um livramento de morte contra a minha vida. De repente,
Se não tivesse sido descoberto, talvez o rei não estaria vivo, né? Então ele se atentou a esse fato e ele perguntou aos seus servos: o que vocês fizeram para agradecer, para presentear, para honrar esse servo pelo ato que ele fez, pelo feito dele? E eles, eu creio que um olhou para o outro, nada, passou realmente despercebido. Mas o rei, ele queria de certa forma abençoar esse Mardoqueu, porque foi um fato muito importante, não poderia ter sido passado despercebido. E a história vai falar que naquele mesmo instante que eles estavam reunidos, eles estavam nos aposentos do rei, e no pátio do palácio, naquele mesmo instante, estava chegando quem? O abençoado de Amã. Ele estava chegando no pátio. E o rei se atentou a isso e perguntou quem tinha chegado, né? E os seus servos então informaram que Amã que estava se aproximando. E o rei mandou chamar Amã, né? E ele disse assim: Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de presentear homenagens a um certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele. E Amã pensou: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? Será que sou eu? Quem sabe ele pensou isso, né? Deus, ele queria honrar um servo que tinha sido fiel a ele, né? E Amã deve ter se sentido na hora: não, será que não é eu? Né? Então eu vou oferecer o melhor, eu vou dar a minha ideia, a melhor ideia possível é que eu vou dar. Então Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo em que o senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça deste homem. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em alta voz o seguinte: olha o que Deus faz quando ele quer honrar uma pessoa. É isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. O rei gostou muito da ideia e, para a surpresa de Amã, o rei lhe disse: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça a Mardoqueu tudo o que você acabou de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Olha que coisa linda quando Deus quer honrar uma pessoa. Naquele momento, voltando um pouquinho à história, naquele momento que Amã tinha chegado ao pátio, ele se sentia muito irado com o Mardoqueu. Ele estava muito irado com o Mardoqueu. E o pensamento que ele tinha era de pedir ao rei que o levasse à forca. Esse era o pensamento de Amã para Mardoqueu. E olha como Deus muda a situação. Uma situação de morte foi transformada em uma situação de honra. É isso que Deus faz com o seu povo, o povo que é fiel a Ele. Deus, ele permanece sempre fiel em nossas vidas. É tanta coisa que acontece. A paz, Dani, Deus te abençoe. É tanta coisa às vezes que acontece ao nosso redor que a gente às vezes vê que não tem solução. Não tem solução, eu vou deixar acontecer, eu vou ir caminhando dessa forma, porque não tem jeito mesmo pra mim. Mas, irmão, saiba que Deus, no momento certo, tá demorando, tá um silêncio, é tanta prova, é tanta dificuldade. No momento certo, Deus vai te honrar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu nas nossas vidas. É por isso que todo dia a gente tem que louvar, engrandecer o Senhor. Porque olha lembra de onde Jesus te tirou e aonde você está. Por mais difícil que esteja, porque eu sei que a caminhada com o Senhor não é fácil, não é? Nós somos muito falhos, o problema está na gente, a gente é muito falho.
Mas Deus, ele tem sempre misericórdia. E às vezes é um dia de prova, mas outro dia de alegria. E a vida do cristão é assim, não é só bênção. Hoje eu tô num momento da minha vida que eu vejo que quando as coisas estão calmas, realmente eu me preocupo. Era para se estar alegre, mas eu me preocupo. Porque a caminhada de um cristão eu sei que é em constante luta. Porque aqui é passageiro, né? A gente tá aqui, mas é só de passagem. Então a gente vai sofrer, a gente vai... e o que Deus espera da gente, Ele sempre dá força, Ele sempre dá misericórdia, Ele sempre dá aquela injeção de ânimo pra gente. Porque quantas vezes a gente tá triste, mas Deus usa uma palavra, Deus usa um louvor, Deus usa uma pessoa e Ele fala aos nossos corações. É pra quê? Filho, continua, tá difícil, tá complicado, mas continua, não me deixa. Deus, Ele nunca nos abandona, é a gente que abandona a presença do Senhor. E assim eu me alegro muito com essa história de Mardoqueu, porque imagina como ele não tava também, né? Naquela época que, poxa, ele não se curvou, ele foi fiel todo momento ao Senhor, mas ele ia morrer. E quantas histórias a gente não vê na Bíblia de pessoas que morreram, que não negaram ao Senhor, que sofreram tribulações. E eu passo para olhar aqui hoje em dia, a gente sofre isso aqui. Isso aqui comparado aos nossos irmãos do passado. E eles não negavam. Eles permaneciam fiéis ao Senhor, fiéis até a morte. E não foi diferente na vida de Mardoqueu. Todo o esforço que ele fez, criando Esther, todo o esforço que ele fez sendo fiel ao Senhor no momento que ele poderia ter enfraquecido, que ele poderia ter se prostrado perante o ministro do rei. Ele fez isso? Não. Permaneceu fiel ao Senhor. Que ele sirva de exemplo para as nossas vidas. Permaneça, mesmo enfrentando a dificuldade, permaneça fiel ao Senhor. Porque Ele vai honrar você. Deus, Ele está no controle de tudo e Ele livra os seus servos das ciladas do inimigo. O Senhor Deus, Ele é fiel e honra aqueles que são fiéis a Ele. Amã foi cumprir as ordens do rei com muita raiva. Depois disso, Mardoqueu voltou para a entrada do palácio, enquanto Amã, envergonhada e triste, correu para sua casa. Mardoqueu recebeu todas as honras, glória a Deus, porque foi fiel a Deus, ao seu povo e ao rei. Assim como Mardoqueu, nós também devemos ser fiéis a Deus e amar e respeitar as pessoas. Devemos lembrar que mesmo quando alguém deseja o nosso mal, Deus nos protege sempre. Ah, mas Amanda, ele me desejou mal, ele fez isso, isso e aquilo comigo. Não retribua o mal com o mal. Permaneça fiel ao Senhor, pois é Ele que vai cuidar e nos livrar dos nossos inimigos. Tudo que você puder fazer para a obra do Senhor, faça. Tudo que você puder fazer para lutar, lute, faça. Mas quando você vê, eu não consigo, aí coloque nas mãos do Senhor, porque Ele resolve por você. Amém? Quando confiamos e entregamos as nossas vidas a Deus, somos protegidos de qualquer tipo de ataque. Qualquer tipo de ataque. Não é doença, não é levante do inimigo no seu trabalho, na sua vida pessoal. Não importa o que seja, às vezes até familiar, né? Algum ataque que você tenha enfrentado, permaneça fiel ao Senhor. Somos protegidos de qualquer tipo de ataque do inimigo, além de sermos honrados diante de todos. Olha que coisa linda! Além de Deus nos defender, Ele ainda nos honra na frente de todos aqueles que estavam contra nós. É assim que Deus faz, quando Ele quer agir, quando Ele age em nossas vidas, é dessa forma. Amém? Então assim, vale a pena ser fiel ao Senhor. Continue firmes na caminhada de Deus. Continue firmes, honrando, louvando ao Senhor. Às vezes a gente não pode estar no templo, não pode estar adorando o Senhor, mas adora em casa. Ontem eu tirei um período aqui com meu esposo, a gente estava louvando e é tão gostoso sentir a presença do Senhor, é tão bom. Dedique um pouquinho do seu tempo para adorar o Senhor, que você vai ver como vai ser diferente seu dia.
vai ser verdadeiramente diferente. E assim, convide o Senhor a entrar na sua casa. Senhor, essa casa é sua. Tome posse, Senhor. Faça um agir aqui. Amém? O nosso texto do dia, ele diz assim: agora eu sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Deus dá a vitória ao seu servo. Foi ele quem te escolheu. Então, assim, não temas, não se preocupe. Deus, ele tá no controle de tudo. Amém? Que Deus abençoe e dê um dia abençoado para vocês, cheio da graça e da presença do Senhor Jesus. Amém? A próxima aula, quem vai estar dando vai ser a nossa professora Aline. E eu creio que Deus vai usar ela poderosamente para falar com a sua vida. Então não deixe de acompanhar as nossas aulas. Saiba que quando você está assistindo a nossa aula, eu tenho a certeza que Jesus está entrando aí na sua casa, trabalhando na sua casa também. Amém? Muito obrigada por estarem comigo neste dia e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Não deixe de curtir as nossas aulas, não deixe de acompanhar as nossas aulas, porque tudo que nós fizemos, tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um beijo a todos, o coração de todos. Fiquem na paz do Senhor.